E aí, gurizadinha, tudo em cima? Aqui é de Tio Lata e mais uma vez uma novidade pra vocês. Bom, hoje eu vou falar sobre cenários de RPG, mas não qualquer cenário de RPG, mas sim um cenário que eu e muitos dos meus amigos gostamos de jogar nele. É um cenário fantástico de horror pós-apocalíptico. Sim, é uma coisa meio assustadora, onde o mestre se diverte junto com os jogadores de uma maneira que a sobrevivência é um dos pontos. Mas bom, vamos falar um pouco mais sobre isso agora já! Terceira Era! Vamos falar sobre Terceira Era, um cenário fantástico de horror pós-apocalíptico. É o primeiro grande cenário de RPG criado pelo filósofo R.G. Ribas, inspirado nos universos de J.R.R. Tolkien e H.P. Lovecraft, tal como nas criações de Gary Gygax e Ed Greenwood. Esse mundo carrega elementos do gótico, steampunk, da alta magia e, é claro, de elementos apocalípticos de horror. E não podemos esquecer também do horror cósmico, que se mostra muito presente. O objetivo desse cenário é criar um espaço para inúmeros tipos de narrativas de horror. Os estilos podem variar. Do clássico, somos os últimos sobreviventes num mundo inóspito, tendo que reconstruir a sociedade humana, como podemos ver em vários filmes. Ou quem sabe pode ser algo como: vamos explorar o mundo para entender o que existe do lado de fora. Mas pode ser algo como: vivemos nossas vidas mundanas até que somos impactados por uma verdade existente além da imaginação. Esses são só alguns exemplos que o escritor nos dá para desenvolvermos as nossas histórias. Conforme for explicando mais sobre o cenário, vai ficar mais claro alguns desses exemplos. Elementos recorrentes são o isolamento, falta de recurso, o sobrenatural, inimigos clássicos como zumbis, demônios, aberrações, fantasmas, cientistas malucos, ordens apocalípticas de ocultistas, licântropos, políticos gananciosos e, é claro, os outros. E o mais perigoso de todos os perigos, a esperança. Tudo isso em um mundo com elementos clássicos de cenários de fantasia faz com que o cenário de horror pós-apocalíptico Terceira Era seja um excelente material para sua mesa de RPG. Apresentações feitas, vamos conhecer um pouco mais sobre esse grande cenário da Terceira Era? Para a gente poder entender a Terceira Era, a gente tem que saber que é um cenário de grande preconceito, onde as cidades humanas finalmente abrem suas portas depois de 1000 anos vivendo em isolamento, jurando serem as últimas civilizações existentes no mundo. Neste universo, onde a magia é restrita, devido ao grande cataclismo no final da Segunda Era, que fez com que o continente flutuante de Lovel explodisse e seus estilhaços caíssem sobre a Terra, criando assim uma cortina que cobre todo o Sol, abalando as forças mágicas e semeando as pedras do Sol por todo o continente. E quando essa chuva de pedras incandescentes caíam, destruíam tudo que existia embaixo, mudando por completo todo o relevo do mundo. Infelizmente, o desequilíbrio gerado devido às incontáveis vidas perdidas e todas as dores e sofrimentos fizeram com que o plano material se chocasse com o plano etéreo e com o plano das sombras, criando um plano paralelo entre os mundos, chamado Gehenna, que deixou o plano material vulnerável às energias vindas de outro lugar. Essas energias necromânticas invadindo o plano material fazem com que as energias da morte não fluam da mesma maneira. Assim, qualquer um que morra depois de alguns dias volta como zumbi ou como coisa pior. Os humanos estariam perdidos se não fossem tão adaptáveis e persistentes, descobrindo formas de se proteger, mesmo durante aquilo que poderia ser considerado o fim do mundo. 3 foram as grandes nações humanas que conseguiram se erguer depois desse desastre. Uma delas foi o reino de Harshak e seus faróis de pedras do sol, que graças ao grande estudo dessas pedras, esse poderoso reino
conseguiu criar sua tecnomagia e assim se erguer das cinzas, trazendo paz e virando um porto seguro contra as energias sinistras. Uma das outras grandes nações que conseguiram erguer uma metrópole, mesmo depois de tudo isso, foi o Império de Núrdia, a cidade orgulhosa, que com seus gigantescos muros criaram um isolamento de tudo aquilo que pudesse gerar mal para eles, mantendo apenas as coisas que pudessem melhorar a vida dos seus senhores. Através de experimentos bioquímicos e necromânticos, conseguiam desenvolver sua tecnologia suja, que consome a vida e gera energia, a ponto da morte não mais assustar. E por fim, a última das grandes metrópoles, a gigantesca Montanha Oca, a maior de todas as montanhas, uma montanha isolada, solitária, ao norte, que foi quase totalmente escavada por seus moradores, que construíram uma cidade subterrânea em seus corredores, desenvolvendo aparatos tecnológicos usando energia geotérmica e mecânicas avançadas para se proteger dos terríveis seres que estavam do lado de fora. Bem, gurizadinha, isso foi apenas uma introdução desse cenário. Tem muito mais, tem povos perdidos, Vale dos Heróis, Reino dos Nagás e dentre outras inúmeras coisas muito interessantes. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução e vamos começar a produzir um pouco mais de conteúdo sobre a Terceira Era nesse canal, para que vocês possam conhecer mais e assim se divertir, que existe já há mais de 10 anos e está sendo jogado em várias mesas. Bom, não fique de fora, clica aí e deixe seus comentários. O que mais que vocês gostariam de saber? Sobre os deuses? Sobre a criação do mundo? Querem saber mais sobre os dragões? Querem saber mais como funcionam essas intrigas sociais? Como funciona essa tal de tecnomagia? Como funciona e para que serve essa Pedra do Sol? Bom, tudo isso e muito mais nos próximos episódios. Fiquem ligados. Obrigadão, valeu, falou, tchau!